A partir de agora, estamos gravando. Hoje nós vamos terminar nosso estudo sobre o panorama do Antigo Testamento. Hoje será a nossa última aula do panorama e a semana que vem já iremos começar o panorama do Novo. E o panorama do Novo Testamento, eu vou dar uma mexida na apostila, e assim que ela estiver pronta, essa semana ainda, no mais tardar na sexta-feira, eu mando para vocês. Aí vocês tiram cópia, vocês salvam em PDF, da maneira que vocês acharem melhor. Também uma apostila nos mesmos moldes dessa do Antigo Testamento. E é um estudo muito bom para a gente ter guardado para no momento que a gente precisar, a gente correr e verificar nessas apostilas. Então, vamos iniciar nossa aula. Nós vamos falar de 4 profetas hoje, encerrando aí os profetas menores. Então, vamos lá. Deixa eu só compartilhar aqui. Hoje, eu não cheguei a tempo, eu ia fazer os slides, aí eu não cheguei a tempo, aí eu vou fazer o slide depois e mandar para vocês, mas vamos falar aqui sobre, na apostila mesmo, o conteúdo é o mesmo, né? A mesma coisa. Então, vamos aqui. Apareceu aí, né? Ok. Ok? Então, beleza. Nós iremos falar sobre o primeiro profeta aqui. Semana passada nós falamos sobre o Jonas, né? Miqueias, Naum, Abacuque e essa semana vamos falar sobre Sofonias e depois sobre o Ageu, depois sobre o Zacarias e o Malaquias, que é o último dos profetas, né? Menores. Então vamos lá, então, falar sobre o primeiro profeta aqui, desses últimos 4, que é o Sofonias. Esse profeta, Sofonias, ele era descendente de reis. Ele era de uma dinastia dos reis, né? E ele era da linhagem real, e tudo indica que ele era tataraneto, como está aqui, ó. Ô, irmão, só um minuto, que eu vou só fechar uma porta, tá? Senão vai ficar batendo, tá? Só um minutinho. Então, voltamos aqui. Então, ele era tataraneto do rei Josias. Esse rei aqui, ó. Esse Josias, ele foi um rei bom. Um rei muito bom do Reino do Sul. Né? Vamos recapitular a respeito do Reino do Norte, que são as 10 tribos lá do norte. Tem também as 2 tribos do sul. Josias era um dos reis do sul. E ele foi um rei muito bom. Josias, ele teve um avô que era muito mau, e o pai dele também era ruim demais, que era ele, chamado Manassés, né? Então, mas eles foi um rei bom. Josias foi um rei muito bom. E o Sofonias, que é o profeta, é tataraneto dele.
Esse Josias aqui, ele promoveu um reavivamento no reino de Judá, e por causa desse reavivamento, eles ganharam mais alguns anos. Eles ficaram mais alguns anos protegidos por Deus, e chegou um certo momento que não teve jeito. Aí Deus trouxe o juízo em cima do povo de Judá, aí o Nabucodonosor veio e levou o povo cativo, né, lá para a Babilônia. Mas Josias foi um rei bom. E esse Sofonias era tataraneto dele. Né? E a autoria é do próprio Sofonias, que profetizou no final do reinado de Manassés. Ele profetizou no final do reinado aqui desse Manassés, e ele foi um rei muito bom. Muito, muito bom mesmo. Bom, esse Manassés, ele foi o pior rei de Judá. Ele foi terrível. Esse aqui foi ruim mesmo. Josias foi um rei bom, mas Manassés foi um rei terrível. Ele adorava os deuses, ele passava seus filhos pelo fogo, né? Queimava seus filhos a Moloque. Moloque era um deus que ele era tipo, os braços deles, o braço desse deus era como uma fornalha. Aí eles punham madeira, lenha lá, acendiam o fogo e jogava os seus filhos nesses braços lá do rei Moloque, e queimava os seus filhos. Essa prática era comum nos povos vizinhos. E esse Manassés, que era ruim, ele fazia a mesma coisa que os povos pagãos faziam, queimava seus filhos a Moloque, né? No primeiro capítulo, o Sofonias, ele emitiu profecias de juízo contra Judá. Ele profetizou contra o próprio povo dele. Ele emitiu profecias de juízo contra o próprio povo de Judá. Já no capítulo 2, o juízo não era mais sobre Judá, era sobre as nações vizinhas. Então, veja bem, ele profetizou tanto para o povo dele, que era Judá, como também para as nações vizinhas. E também, como todos os profetas eram da mesma forma. Era, primeiramente, tinha a chamada ao arrependimento. Se o povo não arrependesse, vinha o juízo sobre o povo. Aí, através do juízo, do sofrimento, o povo se arrependia. E depois do arrependimento, vinha a restauração desse povo. Todos os profetas usaram essa mesma maneira de pregar a palavra, né? De pregar, de transmitir a vontade de Deus. Só a gente lembrar que os profetas, eles eram porta-vozes de Deus, eles se viam como o porta-voz de Deus. Então, vamos lá. Em todos esses profetas, né? Profetas menores, profetas maiores, era o padrão. Servia como fio condutor em suas profecias, né? Primeiro a exortação, como já disse, né? Depois a não obediência traria o juízo, e logo após a promessa de restauração do povo arrependido. Então, é assim que os profetas trabalhavam, né? Sofonias, ele era o profeta do dia do Senhor, né? Sofonias 1:14, ele fala a respeito desse dia, né? Ele era o profeta do dia do Senhor. Esse dia do Senhor, a gente pode analisar ele de duas formas. O dia do Senhor foi o grande dia em que o povo de Israel, do povo de Judá, foi levado cativo, né? Ali foi o dia do Senhor, o dia do juízo do povo, das diversas transgressões que o povo veio fazendo desde lá do reinado dividido e até antes, o povo infiel,
e chegava e apontava para esse dia do Senhor. Esse dia do Senhor aconteceu quando o Nabucodonosor veio e levou cativo o povo de Judá, né? As tribos a tribo de Judá e Benjamim, que estavam naquele terreno ali, né? Naquele território. Então, esse era o dia do Senhor, e esse dia do Senhor aconteceu ali, quando Nabucodonosor veio e levou cativo. Porém, há também o dia do Senhor escatológico. O que significa escatológico? Essa profecia ela teve o cumprimento lá no povo de Judá, na época do exílio da Babilônia, e também terá um cumprimento futuro, que é para nós, povo, a igreja do Senhor. Então, ele tem dois cumprimentos. As profecias são dessa forma, costumam ter dois cumprimentos, ou até mais. Um cumprimento se dá lá no Antigo Testamento, e o restante se dá na primeira vinda de Jesus ou na segunda vinda de Jesus. Então, esse dia do Senhor também é relacionado como o grande dia, o dia do Senhor, o dia que Jesus virá e irá julgar todas as pessoas. Irá julgar vivos, mortos, grandes e pequenos. O dia do Senhor é o dia que a igreja será arrebatada e levado aos céus. O dia que o Deus Todo-Poderoso irá derramar a sua ira sobre todos os ímpios. É o dia do Senhor escatológico, o dia do Senhor futuro, que irá acontecer futuramente e também, né, pode ser nos nossos dias ou pode ser depois, uma data futura. Mas que vai acontecer, vai. Esse aí é o dia do Senhor, que também foi profetizado pelo Sofonias. Aí nós temos que entender, mais uma vez eu vou explicar para ficar bem entendido. O dia do Senhor teve o cumprimento lá na Babilônia, né? Quando eles foram levados para a Babilônia, e também terá o dia do Senhor na volta de Cristo. São esses dois cumprimentos da profecia de Sofonias. E ele falou bastante sobre isso, né? Do dia do Senhor. Então, vou ler aqui para vocês aqui a citação, né? Em vários momentos, Sofonias se refere ao dia do Senhor. Veja que o Novo Testamento, aqui, o dia do Senhor, ele está minúsculo, né? Porque essa profecia estava sendo destinada àquela época. Mas no Novo Testamento, quando se fala do dia do Senhor, o D aqui, ele costuma aparecer maiúsculo. É o dia do Senhor. Não é mais um dia, é o dia do Senhor. Esse dia no qual já me referi, que Jesus irá voltar para trazer juízo a toda a terra. Então, haverá esse cumprimento. Eu vou ler a citação aqui para vocês. O grande dia do Senhor está próximo. Está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo. Até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão, dia de toques de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres elevadas. Veja que é o dia do juízo, né? Dia terrível para eles, né? E o dia do juízo terrível também para os ímpios, escatologicamente falando. Os ímpios, lá no dia que Jesus voltar, será terrível para eles. Para a igreja que estiver aqui na terra, não será problema, porque a igreja vai ser arrebatada. Mas aqueles que não aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, irão beber o cálice da ira de Deus e gota a gota. Então, esse é o grande e terrível dia do Senhor.
Um texto do Novo Testamento traz à tona uma passagem parecida, né? Eu pus aqui correlata, a mesma coisa que parecida. Diz assim, deixa eu liberar aqui, alguém quer entrar. Seja bem-vinda, Ana Paula. Tem aqui, ó, essa passagem aqui, Apocalipse 6, 17, diz assim, Apocalipse, 6, 16, 17. Diz assim, um texto do Novo Testamento traz à tona uma passagem parecida, correlata. Diz assim, eles gritavam, as montanhas e as rochas, cai sobre nós, esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, a quem poderá suportar? Aquelas pessoas no dia da ira do Senhor, elas irão correr, esconder, esconder lá nas montanhas e as rochas, e irão se esconder da face do Senhor que está sentado ao trono e também da ira do Cordeiro. Eles vão esconder. Eles vão chamar, eles vão querer a morte, Eles vão suplicar que a morte venha sobre eles. Tão terrível será esse dia. A mesma coisa aconteceu também lá na época que o rei levou cativo o povo da Babilônia. O sofrimento era intenso, porque eles queriam morrer, eles queriam a morte. A mesma coisa irá acontecer no futuro. Quando Jesus voltar, também eles irão, da mesma forma, querer a morte. Essas pessoas aqui são os ímpios. Muitos entendem que o dito Senhor é escatológico, Como eu expliquei, é escatológico, também já aconteceu lá no povo, com o povo judeu, Antes de irem para a Babilônia. Ou seja, o juízo final, evidenciando o livro do Antigo Testamento com o Novo, Então, está assim, fazendo um link entre o livro lá, essa passagem aqui do Antigo Testamento, também com o Novo Testamento. Principalmente as referências que estão em Apocalipse 6, 17, que eu acabei de ler, o Sofonias 1, 14, Apocalipse 16, 1. Agora vamos ler aqui uma referência aqui de Sofonias 3, 8, diz o seguinte, por isso esperem por mim, declara o Senhor, no dia em que eu me levantar para testemunhar, decidi-me a juntar as nações, reunir os reinos e derramar minha ira sobre eles. Toda a minha impetuosa indignação, o mundo inteiro será consumido pelo fogo da minha zelosa ira. Sofonias 3:8. Você vê que lá no Antigo Testamento está ali profetizando uma coisa que futuramente irá acontecer. Aconteceu também que próximo do profeta Sofonias, mas também aponta para uma profecia que virá no futuro, virá posteriormente, uma profecia escatológica. O mundo inteiro será consumido pelo fogo da minha zelosa ira, a ira do Cordeiro. O Cordeiro veio e foi imolado. Ele foi para o seu martírio sem proferir nada, sem reclamar. Ele se entregou. O Cordeiro é o Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, aqui, neste momento escatológico, o Cordeiro virá com a sua ira. Terrível é a ira do Cordeiro e da ira daquele que está assentado ao trono. Então, as pessoas que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, na época da ira do Senhor, vão sofrer muito.
E esse sofrimento abrange todas as pessoas que existiram, que também, da mesma forma, não aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Essa ira será derramada sobre eles. Porque Cristo, ele já foi, ele bebeu a ira do cálice, ele bebeu o cálice da ira de Deus quando ele foi para a cruz e levou sobre si todos os nossos pecados. Ele sim, caiu sobre ele toda a ira. Porém, aquele que não aceitar o sacrifício do Cordeiro, essa ira que o Cordeiro levou sobre si, estará sobre eles. E terrível coisa é. A palavra do Senhor lá em Romanos diz que do céu se revela a ira de Deus contra toda impiedade. Do céu se revela a ira de Deus contra toda impiedade. Amados irmãos, nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele é um Deus que é amor. A essência do nosso Deus é amor, mas também, na sua essência, tem juízo. Ele é amor e ele é juízo. E muitas pessoas pensam que Deus é apenas aquele bom velhinho que fica lá no céu, observando tudo aqui, abençoando e tal. Mas não é bem assim, não. Ele abençoa tudo. Ele abençoa sim. Ele abençoa as pessoas da terra. Ele chega a abençoar as pessoas ímpias e pessoas justas. Ele é um Deus abençoador. Porém, ele está irado contra o pecado. Está irado. Terrível é a ira do Senhor. Terrível é a ira do Senhor. Bom, o livro da Revelação, que é o Apocalipse, no capítulo 16, no versículo 1, diz assim: Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário, dizendo aos 7 anjos: Vão, derrama sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Essas taças serão derramadas sobre a terra, sobre os ímpios. Imagina o tamanho do sofrimento que irá bater aqui na terra. Quando Deus ele liberar ali os anjos, né, para derramar a ira de Deus aqui na terra. São coisas que irão acontecer, coisas terríveis. E as pessoas, elas estão vivendo, como diz lá no Antigo Testamento, né, as pessoas estão casando, dando casamento, né, fazendo as coisas normais. E quando o dia do Senhor, Jesus voltará um dia comum, um dia que as pessoas vão estar fazendo coisas normais, um dia que as pessoas estão fazendo as suas atividades normais, que as pessoas não se estarão se preocupando de maneira nenhuma com a vinda dele. Por isso que fala que ele virá como um ladrão. Então, aqui, Sofonias, ele está fazendo com que as pessoas entendessem que Deus está virado, e essa profecia que declara que o Senhor viria e derramaria toda a sua ira. E esses 7 anjos, né? Aqui já está falando de Apocalipse, né? 7 anjos irão derramar sobre a taça, né? As 7 taças, a ira de Deus. Irmãos, lá em Apocalipse tem 21 juízos sobre os que habitam na terra. Tem os 7 selos, as 7 taças, né? Os 7 flagelos, né? São 21 juízos e que irão derramar aqui na terra. E o pessoal está vivendo como se isso não tivesse nenhuma implicação
Por isso que a palavra do Senhor nos manda ficar vigilantes, porque as coisas estão acontecendo aí ao nosso redor e a gente não está prestando atenção nessas coisas. Sofonias também escrevia para aquele povo que eles estavam numa vida normal, cheia de iniquidade, cheia de pecados, e não estava pensando nessas coisas. Mas viria o dia, o grande dia, o dia do Senhor, que iria se abater sobre eles. Né? Assim fica caracterizado o dia do Senhor, que o profeta Sofonias falou tanto e que também os escritores do Novo Testamento falaram também. Esse grande dia e terrível dia, o dia do Senhor. Bom, aqui então, o Sofonias encerra os profetas pré-exílicos, ou seja, os profetas que atuaram antes do exílio da Babilônia. Alguns profetas, né, como Daniel e Ezequiel, foram profetas que atuaram no exílio, nos 70 anos que o povo de Judá ficou cativo lá na Babilônia. E agora, os profetas pós-exílicos. Os profetas pós-exílicos são aqueles que profetizaram depois que o povo voltou. O povo voltou da Babilônia e os profetas pós-exílicos começaram a atuar. Começaram a profetizar para o povo que tinha voltado lá do cativeiro babilônico. Então, a história está caminhando no seu curso normal. O povo foi levado cativo lá pelos assírios, né? O povo das 10 tribos do norte. Passaram alguns anos, as 2 tribos do sul também foram levadas cativos para a Babilônia. A promessa de restauração que eles tiveram, que eles iriam voltar para a terra, também estava se cumprindo, né? Antes eles passaram 70 anos lá, o povo de Judá, o povo judeu passou 70 anos lá na Babilônia. Depois eles voltaram, e aqui começou aqui o período pós-exílio. O profeta que nós vamos falar agora aqui é Ageu. Esses 3 profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, são os profetas pós-exílicos. Atuaram, né, como disse, depois que os judeus voltaram para o cativeiro. Ageu, em hebraico, é Hagai. Significa festivo. Veja que Ageu é o mesmo significado do nome dele, é festivo ou festividade. O autor do livro é o próprio Ageu. Os estudiosos entendem, os estudiosos mais tradicionais, né, mais conservadores, entendem que o próprio Ageu é o escritor do livro. E o Ageu, ele tinha voltado do exílio junto com os remanescentes de Judá. Né? Em 536 a.C., foi a data base do retorno do povo de Judá lá do cativeiro. Então, eles voltaram. Ageu estava no meio daqueles que voltavam. Né? O conteúdo do livro ele faz um relato que o rei Artaxerxes deu a ordem para que os judeus parassem de edificar o templo. Veja bem, os judeus já tinham voltado, o rei Ciro, através do seu copeiro, né? Neemias, o rei Ciro ordenou que fosse tanto edificado que eles pudessem voltar, ainda deu eles condições para estar reedificando tanto os muros da cidade como também o templo. Aí chegou, eles já estavam na terra e começaram a edificar. Aí chegou os moradores lá da terra, que estavam morando lá naquele período, antes do povo de Judá voltar, eles tinham assim eles não queriam que edificasse os muros,
porque do jeito que estava bom para eles. Então, eles tentaram interditar, fizeram com que o rei Artaxerxes, né? Veja bem que aqui tem os nomes desses reis, por exemplo, Ciro, Artaxerxes, Assuero, tudo são nomes de reis, mas não são nomes de pessoas, são os nomes de tipo um cargo que eles ocupam, né? Um título que eles têm. Por exemplo, Faraó. Tinha vários faraós. Também esses nomes aqui, Assuero, esses Artaxerxes aqui, e o Ciro, eles eram títulos também para eles, né? Então tinha vários. E esse aqui, esse rei aqui chamado com o título de Artaxerxes, deu a ordem para que os judeus parassem de edificar o templo. As pessoas que moravam ali disseram: esses judeus aí eles não são fáceis, não. Eles adoram somente o Deus deles, eles são um povo difícil de mexer. Aí o rei, que estava lá na região da Babilônia, né? Aquelas regiões lá, na Medo e na Pérsia, né? No caso aqui, o rei Pérsia, ele, ele estava lá e falou assim: opa, então vamos mandar parar lá, já que esse povo é difícil, vou mandar parar. Né? E aí depois foi esclarecido tudo, né, para o rei, que tinha um mandado anterior do rei Ciro, ordenando que eles pudessem fazer a cidade, né, reerguer a cidade. Aí o rei autorizou que eles voltassem a edificar a cidade novamente, não dando mais ouvidos àquelas pessoas que moravam na cidade, né, os samaritanos e outros mais que moravam ali. Então, uma outra exortação de Ageu é que o povo estava morando em casas luxuosas. Né? Você veja bem, o povo voltou da Babilônia, estava na terra. O que eles fizeram? Começaram a construir casa para si próprios. Começaram a construir grandes casas para eles, enquanto o templo estava em ruínas. E Ageu veio exortar esses povos aqui justamente por isso, para que eles, ao invés de preocupar consigo próprio, eles preocupassem um pouco mais com a casa de Deus. Preocupassem em edificar a casa de Deus. O principal tema do livro de Ageu é esse. Os povos que voltaram estavam se cada vez mais preocupando com si e a sua vida e deixando a casa de Deus de lado, a ruína, né? Aí tem uma aplicação que nós podemos fazer para nossos dias, né? Muitas vezes as pessoas se preocupam com si próprio, né? E não preocupam com a casa de Deus. A casa de Deus não quer dizer que seja somente aquele templo que está ali, não é isso. A casa de Deus hoje é a igreja. A casa de Deus somos todos nós. Então nós temos que preocupar com a edificação da igreja. Nós temos que preocupar em ter uma qualidade de pregações, uma qualidade de ensino, fazer com que as pessoas vão para a igreja e ali sejam edificadas verdadeiramente na palavra de Deus. E também na questão física lá do local onde as pessoas se reúnem, né? Porque Deus não habita em prédios feitos por mãos humanas. Né? Ali, a casa de Deus somos nós, a igreja. Deus habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Então nós temos que cuidar tanto da igreja, do prédio, para que as pessoas que vão se reunir tenham um certo conforto, e também a edificação desse templo, né, dessa igreja, que é o corpo de Cristo. E muitas vezes as pessoas deixam de fazer o que
que a igreja necessita para fazer as coisas que vai trazer benefícios a elas mesmas. Não edificam a casa do Senhor, não se preocupam em edificar a casa do Senhor. Isso acontece aí, a gente vê sempre aí, direto, direto. São pastores que não têm compromisso com a palavra, são pessoas que não têm compromisso nenhum com a obra de Deus, pessoas que fazem a obra de Deus relaxadamente. A preocupação de Ageu era essa, que as pessoas voltassem suas atenções para edificar o templo. Hoje o profeta, hoje as pessoas que pregam a palavra hoje, têm que voltar, ter suas atenções voltadas para a edificação da igreja. Porque quando Jesus voltar, ele irá achar essa igreja sem rusga e sem mácula. Então, Ageu, o tema principal de Ageu é esse. É exortar as pessoas a não ficarem somente buscando... Deixa eu aqui liberar aqui mais alguém aqui. Não ficar somente buscando os desejos próprios, né, seus próprios desejos, e voltar para a casa de Deus, o templo do Espírito Santo. Né? Glória a Deus por isso. Então vamos lá. Ageu e o Novo Testamento. No livro, encontramos algumas referências à vinda do Messias. Então, Ageu também ele tinha algumas tratados messiânicos também. Ele tratava de assuntos relacionados ao Messias no seu livro. Né? Vamos ler aqui essa citação, Ageu 2, de 6 a 9. Diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra e o mar e o continente. Farei tremer todas as nações. Entrarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata como o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória desse novo templo será maior do que o antigo, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Muitas pessoas entendem literalmente que aqui estava falando o templo de Salomão foi destruído, né? Eles iriam edificar aqui o templo de Zorobabel. Esse templo da época aqui de Ageu era o templo de Zorobabel. E essa passagem aqui que fala, né, que a glória do templo, o novo templo, será maior do que a do antigo. Realmente, o templo que veio depois, o templo físico que veio depois, é maior mesmo. Né? Herodes, o Grande, ele fez um grande templo. E esse templo era grandioso. Na época de Jesus, já era um templo muito grande, muito luxuoso também. Muito mais do que o templo de Zorobabel. Então, nós temos aqui, só para a gente contextualizar, nós temos o templo de Salomão, que foi aquilo que Salomão fez, que foi destruído pelos babilônicos, né, pelos caldeus, que vieram destruir. Aí vem aqui, esse período pós-exílio, quando eles voltaram do exílio. O templo foi reedificado e foi chamado Templo de Zorobabel. E depois, esse templo de Zorobabel, ele foi mais uma vez restaurado por Herodes. Então, Herodes fez um templo grandioso também. E até que no ano 70 depois de Cristo, esse templo de Herodes, né, Herodes o Grande, o templo que Jesus pregou lá, que ensinou, ele foi destruído e está lá em ruínas até hoje. Ele não foi mais reedificado. Que é esse templo aí, que está lá agora o muro das lamentações, né? Onde que os judeus vão lá lamentar, vão lá orar, enfia bilhetes lá naquelas
entre as pedras lá, orando, aquela coisa toda. Só tem um muro lá só. Ali havia um templo muito grandioso de Herodes, né? Que anteriormente era de Zorobabel e que anteriormente era o grande templo de Salomão. Então, o que essa profecia nos ensina aqui? Que a glória deste novo templo será maior do que o antigo, né? Diz o Senhor dos Exércitos. Isso aqui é uma profecia que está relacionada com o Novo Testamento. Muitos estudiosos têm entendimento que aqui não está falando de, de um prédio, e sim que a glória do templo, porque vai chegar um certo momento que esse templo não será mais um templo de paredes, de pedras e tijolos, e sim um templo espiritual, o templo da igreja. Então, muitos estudiosos entendem dessa forma, que esse templo aqui, esse segundo templo, vai ter você será maior do que o antigo templo, pelo fato de que não haverá mais paredes. Deus não vai mais habitar entre paredes. Não vai haver um local específico lá nos Santos dos Santos, onde que Deus habitava nessa época aqui. E sim, Deus habitará, né? O Espírito Santo irá habitar na igreja. Esse templo hoje que nós temos, que é a igreja, é maior do que qualquer templo feito por mãos humanas que já existiam. Então, há muitas pessoas que entendem literalmente esse texto, mas há outras pessoas que interpretam dessa maneira, né? Interpretam espiritualmente. Eu tenho até a minha tendência é interpretar espiritualmente, porque realmente o templo hoje, que somos nós, que é a igreja, ele é maior do que qualquer templo que já existiu. Outras pessoas acham que ainda virá um templo reconstruído pelos judeus, que Jesus irá reinar nesse templo, né? Feito por paredes reconstruídas pelos judeus lá em Jerusalém. Eu tenho minhas dificuldades em aceitar que o templo feito por mão de homens será mais uma vez edificado. Eu não literalizo essa profecia aqui. Eu acho que esse templo é hoje a igreja, que é muito maior do que qualquer templo feito por mãos humanas. Então, aqui, Zorobabel, esse templo depois foi restaurado, foi dado o nome de templo de Zorobabel. E Zorobabel, ele está na genealogia de Jesus, né? Zorobabel, filho de Salatiel, da linhagem de Davi, e da linhagem de Davi veio Jesus Cristo. Então, é uma relação, né? Aqui agora, nós vamos falar do profeta Zacarias. Em hebraico, o nome dele é Zacarias, né? Yahvé se lembrou o significado. Yahvé se lembrou. E Deus levantou Zacarias 2 meses depois de Ageu. Então, Ageu exortou o povo a deixar de preocupar só com as suas casas, né? Diz lá no texto, né? Suas casas apaineladas, né? E e o povo preocupasse em reconstruir o templo. E o profeta Zacarias também, a exemplo de Ageu, foi usado para reanimar o povo a reconstruir o templo. Então, esses dois profetas, tanto Ageu como Zacarias, eles animaram o povo a reconstruir o templo, né? Nós tivemos duas pessoas também, Neemias e o outro lá, como eu esqueci o nome agora, né? Depois eu vou lembrar no decorrer da aula aqui. Esdras, né, o sacerdote. Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote. Nós tivemos aqui esses dois homens importantes. Mas os profetas mesmo são esses dois aqui. São
esse Zacarias e o Ageu. Eles animavam o povo a reconstruir o templo. O povo realmente estava animado, desanimado, preocupado só em fazer coisas para eles mesmos, né? Em guardar os seus deleites, né? As suas coisas que eles buscavam, os seus prazeres, né? E esquecendo do tempo. É igual hoje. Hoje acontece a mesma coisa. O povo só quer buscar coisas para seu próprio bem-estar, seu próprio prazer, e muitas das vezes esquece da casa de Deus, que é a própria igreja, né? Que é a própria igreja. Bom, as tradições judaicas atribuem que a autoria do livro é do próprio Zacarias. Então, a respeito de sua pessoa, nós sabemos que ele era filho de Baraquias. Aqui fala aqui no Zacarias 1, né? Que havia nascido na Babilônia. Então, ele veio também, juntamente com a exemplo de Ageu, né? Ele veio também com o povo que estava voltando do cativeiro, né? Do cativeiro do Babilônia. E aqui o Zacarias, ele tem assim uma diferença no seu estilo, porque ele narra 8 visões. Ele é tipo assim do profeta Ezequiel, né? O profeta Daniel, ele tem visões. E essas visões, né, elas produzem evidências do Messias. Nós temos Isaías como profeta que tem mais profecias messiânicas. Mas em termos de tamanho de livro e conteúdo, Zacarias chega a ser até mais messiânico do que o próprio Isaías. Messiânico, né? Do que o próprio Isaías. Porque ele fala mais do que, no contexto de tamanho do livro, ele fala mais de Jesus, mais do Messias, do que o próprio livro de Isaías. Se perguntar para nós quem que é o profeta messiânico, a gente vai falar assim, não, Isaías. Porque o número de profecias messiânicas no livro de Isaías é grandiosa, é muito grande. Mas Zacarias condensa mais as profecias a respeito do Messias, né? E dessas 5 visões, 3 confortos, né? 5 dessas visões também desconforto, veja bem, e 3 juízos. Mais uma vez, aquela mesma situação. Exortação, né? Juízo, arrependimento, restauração. Todos os profetas trabalharam nessa linha. Exortação ao pecado, o povo não se arrependia. Vinha o juízo de Deus, o povo sofria, arrependia, pedia perdão, Deus perdoava e trazia a restauração. Sempre foi assim, ao decorrer do tempo. Isso ficou bem claro mesmo na época dos juízes. Na época dos juízes, esse círculo vicioso era assim, né? Era pecado, exortação, juízo, arrependimento, restauração, pecado novamente. Aí começava tudo de novo. Sempre foi assim, o povo de Israel. Só que aqui, nessa época aqui, do pós-exílio, houve uma diferença. O povo pecava, continuava sendo pecadores, como todos nós somos. Mas o pecado principal que mais eles cometiam antes do exílio era da idolatria. Era o que mais entristecia o coração de Deus, era esse pecado que eles tinham da idolatria. E durante o cativeiro babilônico, esse pecado da idolatria foi tirado do meio deles, definitivamente. Tanto que, no período pós-exílio, nesse período que nós estamos falando aqui, não há nenhuma passagem falando que o povo estava adorando outros deuses. O povo estava edificando altares nos montes. Na época de Jesus ele recriminou os fariseus, os saduceus, os zelotes, os essênios, aquelas seitas ali que tinham ali, né, seitas judaicas. Jesus ele recriminava eles, mas Jesus não recriminou ninguém.
Nenhum deles, por causa da idolatria. Jesus recriminava eles por causa da legalidade que eles tinham. Eles tinham lá, eles multiplicaram lá as leis do Antigo Testamento, né? Estava trazendo um jugo muito pesado sobre o povo que habitava ali, de rituais, de leis. Jesus recriminava isso neles. Mas Jesus não recriminou nenhuma vez por causa da idolatria. Porque idolatria realmente saiu do meio dos judeus, lá no período interbíblico, e eles realmente entenderam a respeito dessa questão da idolatria. Então, aqui, eu estava, deixa eu ver aqui, onde é que eu estava aqui? Assim, aqui tem uma citação, de acordo com a profecia de Zacarias, nos últimos tempos, os judeus se arrependeriam e reconheceriam o Senhor Jesus, né? Aqui não fala Jesus, não, mas fala o Messias, né? Diz assim, e derramarei sobre a família de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim a quem transpassaram e chorarão por ele, como quem chora a perda de um filho único. Lamentarão amargamente por ele, como se lamenta a perda de um filho mais velho. Naquele dia, muitos chorarão em Jerusalém, como que choraram em Haddad-Rimon, no vale do Megiddo. Todos os pais chorará separadamente, cada família com suas mulheres chorará. A família de Davi com suas mulheres, a família de Natã com suas mulheres, a família de Levi com suas mulheres, a família de Simei com suas mulheres, e todas as demais famílias com suas mulheres. Então, eles irão chorar, porque muitos, né, que o próprio judeus, com relação a Jesus, eles matariam Jesus. Quem matou os judeus, quem matou Jesus foram os próprios judeus. Porque Jesus, ele não aceitou fazer parte, ser o Messias nos mesmos moldes que o povo de Israel, o povo judeu queria. Eles queriam um Messias guerreiro, que fosse para a guerra, que batalhava. Eles tinham referência a Davi, que era um guerreiro. Eles queriam um Messias que tivesse, livrasse eles das mãos do jugo romano naquela época. Jesus não aceitou esse cargo, né? Jesus veio para restaurar um reino que não era dessa terra. Os judeus queriam que ele restaurasse o reino terreno. Jesus mesmo falou, meu reino não é deste mundo. Então, por isso que eles mataram Jesus, porque Jesus não se enquadrou nesse Messias que eles queriam. Eles queriam um Messias guerreiro. Eles não queriam um Messias por exemplo, de Isaías 53, que era o servo sofredor. Eles queriam um Messias grandioso, glorioso, guerreiro. E Jesus veio pregando o Evangelho, pregando a Boa Nova, curando os enfermos, né? Libertando os cativos. Jesus veio, começou a fazer as boas obras. E Jesus não se importava com o reino deste mundo. Ele tinha um interesse muito além. O reino dele era muito mais abrangente. E os judeus não aceitaram. E os judeus, foi aquele que os traspassaram, né? Aquele que os mataram. Né? E isso, essa profecia, ela é uma profecia que se cumpriu em algum momento lá no Antigo Testamento, terreno, mas também irá se cumprir no final, né, no período escatológico, em que muitos judeus irão se voltar para Jesus, eles vão reconhecer que Jesus é realmente o Messias, o Filho de Deus. Muitos judeus irão voltar para ele, reconhecendo,
Romanos capítulo 11 fala dessa restauração dos judeus em massa, né? Deus é poderoso para isso. Ele vai restaurar esses judeus em massa. Mas eu tenho um entendimento que eu não abro mão, e muitos teólogos também não abrem mão, que não haverá uma salvação separada para os judeus. Esses judeus que serão restaurados, que irão reconhecer Jesus, eles terão que reconhecer Jesus e se incorporarem na igreja. Porque o povo de Deus hoje, ele é a igreja. O povo de Deus no Novo Testamento, ele é a igreja. Deus não tem dois povos. Ele tem um povo. E esse povo, que é a igreja, ela é formada de todas as nações que um dia seus integrantes aceitaram Jesus e os próprios judeus, que também fazem parte dessas nações, que aceitarão Jesus. Então, a salvação, toda a salvação vai ser da mesma forma. A salvação vai ser no corpo de Cristo. Não tem salvação fora do corpo de Cristo. Os judeus não vão ter uma salvação especial para eles, não. Um plano para eles e outro plano para a igreja. Nós entendemos, os teólogos entendem, a maioria dos teólogos reformados, que os judeus serão salvos. Sim, Deus tem poder para isso, Deus é soberano. Mas eles estarão inseridos dentro da igreja. Porque no Efésios, capítulo 2, diz que caiu o muro de separação, que separava judeus e gentios. Hoje só tem somente um povo. Somente um povo. Tem outras linhas teológicas que pensam diferente, e eu respeito muito. Mas o meu pensamento teológico é de que hoje a salvação se dará, toda e qualquer salvação hoje, e sempre foi assim, se dá no corpo de Cristo. Se dá pelo sacrifício de Cristo. Então vamos lá. Eu já falei, né, a respeito desse avivamento do povo judeu, né, que reconhecerá Cristo. E vamos falar então no último profeta, o profeta Malaquias. É o último profeta, e esse nome aqui, Malaquias, ele tem o significado de mensageiro. Mensageiro. Aí há uma discussão a respeito de que se ele realmente chama Malaquias como nome pessoal dele, ou se eles quiseram chamar ele de mensageiro, mensageiro de Yahvé, né? Aí há uma discussão sobre isso, né? E em hebraico, a sua tradução consiste em Malakak, Malaquiá, né? Significa mensageiro, né? Malaquias. E foi o último livro canônico do Antigo Testamento. Listado ali para a Bíblia protestante, né? A Bíblia cristã. Foi o último livro do Antigo Testamento, livro canônico, né? Houve nesse período interbíblico, depois de Malaquias, houve 400 anos de período interbíblico, que houve diversos livros, inclusive os livros apócrifos e os livros pseudo-epígrafos, que foram escritos ali nesse período. Houve uma efervescência, né? Depois de Malaquias, fechou o cano do Antigo Testamento, depois de Malaquias, houve uma efervescência de literaturas, e muitas delas literaturas apocalípticas, né? E houve os apócrifos, né, que os 7 livros que a Igreja Católica colocou no cano, né, no cano sagrado deles. Mas o que nós temos aqui? Fechou. A partir de Malaquias, o Espírito Santo só voltou a inspirar os autores lá no Novo Testamento, quando começa ali as narrativas dos evangelhos, as narrativas do apóstolo Paulo, né, com o Espírito Santo, mais uma vez, inspirando os escritores. De Malaquias até o início da nova aliança, né, o início ali dos escritos do Novo Testamento, houve esse período de 400 anos. Começa ali com João Batista, ali,
batizando, né, os batismos de arrependimento nas margens do rio Jordão. Então, mensageiro de Yahvé é o significado de Malaquias. O encerramento desse período, o período interbíblico, né, que eu falei aqui, ó, de 400 anos, veio com João Batista, que, para preparar os caminhos do Senhor. João Batista veio para preparar os caminhos do Senhor, para aplainar as veredas. Havia lá na antiguidade, quando o rei vinha de um lugar, quando viajava de um lugar para o outro, ia na frente do rei, era tipo era várias pessoas que vinham para aplainar o caminho para o rei passar. Eles derrubavam montes, pavimentavam lá para o rei passar. João Batista era a mesma coisa. João Batista ele veio para aplainar as veredas para um rei vir, o rei Jesus vir, e já achou o campo preparado. Tem lá essa passagem lá do profeta, o apóstolo João escreve no seu evangelho, né, que faz uma relação de João Batista lá com aquela passagem lá de Isaías, né, que a voz que clama no deserto ali e tal. Isaías falava de uma profecia que era para quando o povo estivesse voltando do exílio babilônico, que Deus iria preparar uma estrada para que o povo pudesse voltar. Uma estrada para que Deus ia aplainar as estradas através, para que o povo de Israel, o povo de Judá, né, voltasse do cativeiro para a terra prometida. Aí se cumpriu, o escrito de Isaías se cumpriu nessa volta do povo para a terra prometida. Foi aplainada as estradas, foram derrubadas montanhas, as veredas foram aplainadas para que o povo viesse em massa para a terra prometida. E o apóstolo João usa, né, essa mesma passagem também para que aplainar o caminho. João Batista veio para aplainar o caminho de algo que seria muito maior do que o retorno do povo da Babilônia. Seria a vinda do rei, daquele que iria implantar o reino de Deus. Um reino que é muito maior do que aquele reino de Judá. Um reino superior em glória, superior em vários aspectos. E João Batista veio ali para aplainar esses caminhos. Aplainar o caminho para o rei que viria. E esse rei é Jesus. Tanto que Jesus se aproximava, João Batista falou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de nem desatar as sandálias dele. Então, ele preparou o caminho para o rei. E Jesus falou que homem nascido de mulher, não há homem nascido de mulher maior do que João Batista. João Batista não fez nenhum milagre. Ele apenas preparou o caminho para o mestre. E tem um ensinamento maravilhoso. Jesus fala que na nova aliança, que no reino de Deus, né, no reino que ele veio implantar, o menor desse reino seria maior do que João Batista. Veja que na antiga aliança não haveria homem nenhum maior que João Batista. Mas na nova aliança, todos serão maiores do que João Batista. Não é questão de nós sermos maiores do que João, menores do que João. É porque João Batista, ele era o último profeta da antiga aliança. E hoje nós fazemos parte da nova aliança. A nova aliança é superior à antiga aliança. É nesse aspecto aí que Jesus disse que não havia nenhum homem, digamos assim, da antiga aliança
maior do que João Batista. E os homens da nova aliança serão todos maior do que João Batista, porque pertencem a uma aliança superior. É isso que Jesus quis dizer naquela passagem, né? Em Romano, deixa eu ver aqui, sim. O conteúdo do livro consiste na censura e condenação do povo pelo fato de ter passado 70 anos no cativeiro, aprenderam a lição, veja bem, que eu tinha dito anteriormente, né? De não praticar a idolatria. Porém, veja que coisa, eles deixaram a idolatria de lado, mas eles vieram frios espiritualmente. Eles estavam adorando a Deus da maneira errada. Eles estavam adorando a Deus da forma que eles queriam adorar a Deus. Deus, ele quer ser adorado da sua própria maneira. Deus não quer ser adorado de qualquer jeito. Tanto as pessoas comuns como os sacerdotes estão cometendo esse pecado da adoração errada. Eles não adoravam a Deus da maneira correta. Havia lá havia um mandamento de o cordeiro tinha que ser perfeito, sem mancha. Ele estava trazendo um cordeiro manco, às vezes um cordeiro cego, para oferecer de sacrifício. Não era essa maneira que Deus queria ser adorado. Na verdade, Deus não preocupava com esses sacrifícios. Deus queria que o povo o amasse acima de qualquer outra coisa. É isso que Deus queria. E tanto o povo como o sacerdote estavam nessa frieza espiritual. Para a gente aplicar na vida, nas nossas vidas de hoje, na igreja do Senhor hoje, muitas pessoas querem adorar a Deus da sua própria maneira. Não querem adorar a Deus da maneira que Ele quer ser adorado. Muitas pessoas buscam sua própria forma de adorar a Deus. Mas Deus, ele tem a sua própria forma. Deus quer ser adorado. E Deus não recebia essa adoração da maneira que eles estavam querendo adorar. Deus não recebia. E houve um diálogo, né, de Deus com o povo aqui, no livro de Malaquias, né, era um diálogo, né, Deus com o povo. E Deus sempre corrigindo. Eu quero ser adorado da maneira correta. Hoje Deus nos corrige. Eu quero ser adorado da maneira correta. Tanto os sacerdotes, né? Digamos aqui, alguns, não podemos generalizar, porque tem muitos pastores bons. Eu cito isso porque a nossa igreja é cheia de pastores bons. Mas também existem pastores maus. E a censura aqui é também para os dias atuais, para os pastores que buscam Deus de uma forma que não é a forma verdadeira que Deus quer ser buscado. Hoje eles tentam buscar Deus como se Deus fosse aquele que só serve para fazer bens para as pessoas. Deus quer ser adorado da maneira que ele seja glorificado. É isso que Deus quer na adoração. O culto tem que ser um culto a Deus com a pessoa central, o próprio Deus e o próprio Jesus Cristo. Teocêntrico, cristocêntrico. Hoje, muitas das vezes, os cultos estão sendo antropocêntricos. É porque o homem está no centro do culto. Tanto na palavra, as palavras todas voltadas, muitas voltadas para o ego humano, para massagear o ego humano. Quando uma pregação bíblica, muitas vezes as pessoas se sentem melindradas porque a palavra está falando com ela e elas não querem ser confrontadas. Hoje em dia, a palavra ela tem que confrontar o coração daquele que está ouvindo, porque através da confrontação haverá mudança.
de comportamento. Se você vai na igreja, o que você cultua, a maneira que se cultua Deus, você está mais se refletindo no próprio seu ser, você não está recebendo de Deus a verdadeira palavra. E essa verdadeira palavra é que confronta os corações da pessoa. É o verdadeiro evangelho que tem o poder para salvar todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. É esse que é o verdadeiro culto. Quando você coloca a adoração de Deus da maneira errada. E eles estavam aqui, eles eram mestres em fazer isso. Eles não tinham, assim, ídolos como antes do exílio, mas aqui eles estavam na frieza espiritual. Aqui vamos ver que Romanos, capítulo 9, versículo 13, diz assim: eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntaram, de que maneira nos amaste? Não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor: todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terras devastadas e as terras da sua herança em moradas de chacais no deserto. Essa é a citação lá do apóstolo Paulo, naquele Romanos 9,13, ele faz a citação do profeta Malaquias. Malaquias condenava o divórcio, né, outro assunto também, né? Malaquias condenava o divórcio, assunto que Jesus também condenou em Mateus 19. Estas são as principais referências, entre outras, de Malaquias e o Novo Testamento. Aqui nós temos aqui a conclusão, depois vocês podem ler essa conclusão, e aqui se encerra, portanto, o nosso estudo do Antigo Testamento, o panorama, né, do Antigo Testamento. Isso foi um panorama, nós falamos todos os livros, todos os 66 livros do Antigo Testamento nós falamos aqui, né, nessas aulas, né? Então, para quem realmente tem interesse de aprender, tanto nas aulas, tanto nas aulas gravadas, como aqui nessa apostila, vocês podem estudar bastante essa apostila, ampliar os seus estudos, pesquisando em outras fontes, né, buscando o aprendizado. Vocês vão ter um conteúdo muito bom a respeito do Antigo Testamento. Do Antigo Testamento. Eu coloquei aqui, irmãos, todo o conhecimento que eu adquiri ao longo desses 10 anos que eu estudo teologia, buscando aqui para poder estar trazendo para vocês aqui. Né, o melhor. Eu espero que as pessoas assistam, as pessoas que hoje faltaram, né? É claro que a gente sabe que tem muitas pessoas que tiveram compromisso, tá? Faltaram. Vejam, pai, nós somos 5 pessoas aqui. Mas eu espero que as pessoas assistam às aulas, façam pesquisa, para que nós possamos replicar esse aprendizado. Um aprendizado como esse aqui, do panorama do Antigo Testamento, a gente usa em todos os ministérios, a gente pode usar em todos os ministérios da igreja. Você pode usar os ensinamentos que vocês receberam aqui numa pregação, né? Vocês podem usar esse ensinamento aqui, estudo para casais, né? Os casados para sempre. Sempre tem uma relação, sempre tem textos correlatos. Você pode usar esses ensinamentos aqui para trabalhar com jovens. Eu fico pensando assim que chega até a ficar entristecer, sabe? Porque eu vejo líderes de outros departamentos que não se preocupam em aprender. Fico passando pelas pessoas, os jovens, um ensinamento muito superficial. Aqui, amados irmãos,
pessoa que tem um conteúdo desse aqui, ela nunca mais vai ser aquela pessoa que tem um conhecimento superficial. Esse conhecimento aqui ele pode se tornar um conhecimento profundo. Basta as pessoas quererem, se interessarem. Pode usar em qualquer ministério, seja ele qual for. Vocês podem usar esses ensinamentos aqui. Eu vejo que o interesse é pouco. O interesse é pouco. Na Igreja Batista da Família lá, Bela Vitória, eu observo que o interesse é pouquíssimo. Vai que interesse é pouco. Para o aprendizado que é ofertado aqui. É pouco. Então, chega a ser tão fora do protocolo aqui, né? Um pouco até fora do protocolo falar isso, mas é verdade. É verdade, o interesse é muito pouco. O aprendizado aqui é muito bom. É o melhor que eu pude fazer de toda meus estudos na área da teologia. Olha que eu estudo teologia desde 2014. Tudo para a honra e glória do Senhor. Então, vou parar o compartilhamento aqui. Alguma pergunta? Alguma pergunta a respeito aqui do que a gente comentou aqui? Alguma pergunta sobre esse panorama do Antigo Testamento? Eu estou com expectativa muito boa para o estudo do panorama do Novo Testamento, onde também nós vamos falar de coisas maravilhosas no que diz a respeito à Nova Aliança. Que a Nova Aliança é a continuação da Antiga Aliança, mas de uma forma que vem a ser uma forma mais complementar da Nova Aliança, da Antiga Aliança. Nós vamos estudar tudo minuciosamente lá, essa nova aliança do Antigo Testamento, no panorama do Novo Testamento. Alguma pergunta? Eu tenho 8 minutinhos aqui. Para mim está tranquilo, pastor. Tranquilo? Muito bem explicado. Eu estou com 100% de fome. Ó, tem um que está com fome aí, ó. Fui ligar o microfone e acabei saindo sem querer. Dúvida não tenho não, pastor. É mesmo parabenizar pelo trabalho, né? Por todo o conteúdo que você tem passado para a gente. Ele realmente está bem rico, né? Bem completo mesmo. E as explicações suas são bem claras, né? Dá para compreender com muita facilidade a didática, né? A forma com que o senhor fala. Amém, meu. Obrigado, Tatiana. Deus abençoe você, abençoe o pastor Michel, todos aí. Amém. Mais alguém quer falar, deixar algum comentário ou fazer alguma pergunta? Se não há perguntas, vamos orar, então, encerrando a nossa aula. Que Deus possa abençoar grandemente a nossa vida, né? Minha vida, a vida de todos vocês. Que o inimigo ele não tenha poder de estar atuando em nossas vidas, né? Amém. Porque a palavra diz que ele está ao nosso derredor, né? E ele não está satisfeito com o que está acontecendo aqui, com o que nós estamos aprendendo. Ele está tentando nos tirar, desvirtuar, tirar do foco, né? Irmãos, eu recebo, sim, muita seta, né, do inimigo, tentando fazer com que eu desanime, mas, ao mesmo tempo, vem o Senhor Deus e me revigora. Né? Amém, glória a Deus. Então, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, neste momento, eu entro mais uma vez na Tua presença,
te agradecendo pela vida dos irmãos que estão aqui nessa aula online, que tiveram, Pai amado, o desejo de estar participando e aprender um pouco mais da tua palavra. Pai amado, Pai querido, que o Senhor esteja abençoando os irmãos que, porventura, não puderam participar esta noite. Que o Senhor faça com que eles também recebam de outra maneira o que foi falado aqui, assistam às aulas depois. Pai amado, Pai querido, que o Senhor abençoe os meus líderes, pastor Nelson, pastor João, porque nós sabemos que a vida de um líder, de um pastor titular, não é fácil. Pai amado, Pai querido, que o Senhor abençoe todas as famílias da Igreja Batista da Família, e derrame, Pai amado, sobre todos nós, bênçãos, Pai amado. Mas nós queremos bênçãos, não somente as bênçãos materiais, porque nós também precisamos, mas também bênçãos, Pai, espirituais, que são superiores. Assim eu oro e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Com o amor do nosso Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje aqui na Igreja Batista da Família, Santa Luzia e Bela Vitória, mas também por toda a Igreja do Senhor espalhada pela face da terra. E que haja paz e salvação ao todo Israel de Deus, todo aquele e toda aquela que tem fé. Pode dizer amém? Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Boa Glória a noite. Deus. Amém. Seu também. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Amém. Deus abençoe a todos.